lá, dia 22 de junho, depois de uma série de 5 candles azuis, né, a bolsa deu sinais de realização, fazendo aí um chamado engolfo de baixa, ou seja, o dia azul de ontem foi totalmente englobado, né, o corpo do candle anterior, um azul por um vermelho. Se a gente tiver a perda amanhã dos 50.060, o sinal de realização fica bem mais forte e provavelmente vai perder esse pequeno canalzinho que ela vinha fazendo aqui de alta, né? A gente tem aqui uma tendência maior de baixa, aqui uma correçãozinha. Então, a gente olhando esse espaço aqui, preocupa um pouco a formação do Ibovespa, que vinha dando sinais de alta e hoje, apesar de ter feito nova máxima, não aguentou e voltou um pouquinho, trazendo apreensão. Ainda se manteve acima da média de 21, acima da máxima anterior, mas o sinal é de preocupação. Então, aí 50.060, vamos arredondar, né? Se perdeu 50 mil, provavelmente a gente vai ter uma realização. Deve voltar a testar a região do 47.900 ou a média de 200 em 47 mil. E, por outro lado, um rompimento da máxima de hoje, 51.238, vai favorecer o teste e rompimento do 51.800, partindo em direção ao topo do ano, 54.977. IFR fechou apontando para baixo, o volume foi um pouquinho maior que o da véspera, mas ainda se mantendo na média, ali 5 bi, um volume mais ou menos fraco para a Bolsa, né? Esse ano não tem sido muito animado em termos de volume. Então, sinal de fechamento tenso aí, mas ainda não confirmou a entrada. Abaixo de 50 mil a gente teria um sinal mais claro aí de novas realizações, normalmente são 2, 3 candles de realização, e a Bolsa vem trabalhando nesse canalzinho. Uma sinalização mais forte de alta seria bom romper o 51.812, né? Aí ficaria mais claro. Petro e Vale, sinais distintos. Petrobras, que ontem foi muito bem, hoje realizou quase 2% de baixa, depois de abrir e subindo, voltou, ameaçou aqui o pivô de alta, né, que era o 9,41, fechou abaixo do pivô, e não é ainda um falso rompimento de topo, porque ela ainda está formando topos e fundos ascendentes, a gente só teria uma leitura de baixa perdendo uma mínima anterior. O problema é que ela fechou na mínima, né, então amanhã ela abrindo queda, teria um sinal bem preocupante, o 9,34 é o primeiro suporte, e tenderia a buscar o 8,94. E aí sim, abaixo de 8,94, a leitura começa a ficar mais preocupante ainda, já que ela rompeu um pivô e não confirmou. Por outro lado, caso supere o 9,75, seria um sinal ótimo de continuidade para altas, tentando buscar a região dos 10, 10,50. Na contramão, mais uma vez, Vale 5. A Vale, que ontem fechou no negativo, enquanto o mercado todo subiu, hoje conseguiu emplacar uma alta de 2,5%. Né? Essa figura gráfica aqui, ela vinha subindo, deixou um candle de dúvida em cima da 21, é uma figura de suporte e impulso de alta. Apesar da pequena sombra superior, retoma aí a figura de topos e fundos ascendentes. Deixa o suporte, claro, na casa de R$12. Abaixo disso a leitura seria bem negativa, mirando aí suporte em 11,66 ou 10,85. Mas a princípio tem tudo para estar buscando os 13,20, até rompendo isso para fechar aqueles gaps lá atrás, aqui na casa de até 15,70. E a FR continua apontando para cima, fechou em alta com um bom volume. E nosso indicador aqui no verdinho ainda favorecendo a tendência de alta para Vale. Em relação aos destaques do dia do IBX100, a maior alta ficou com a Eletrobras, ELET3 subindo 12,08. Ela que rompeu um topo em 9,14, fez um movimento de expansão, já cumprindo aí praticamente o Fibonacci dos últimos movimentos, né? Então já vai chegando aí perto da retração de 10,50, concluindo o primeiro objetivo. O normal é fazer um pullback de novo até perto do 9,10 para depois retomar altas. Tendência clara de alta, subindo com volume, deve continuar subindo. Segunda maior alta ficou com Oi, né? Depois de 2 dias como destaque de queda, Oi BR3 deixou ontem um candle de reversão, rompeu a máxima dele e foi buscar a média de 21, fechando até um pouquinho acima, retomando a tendência de alta no curto prazo. A gente avaliando aqui essa última realização toda, bateu o primeiro de FIBO, pode ir até 1,50, indo 1,54, e aí sim a gente tem que avaliar se ela vai ter força para retomar uma tendência de alta mais clara de curto prazo e ter força para voltar aos 2, ou se ela fez só um repiquezinho para voltar a cair. Esse sinal de venda ficaria na perda do 1,12, que é a mínima de hoje. A terceira melhor do dia ficou com Light, LGT3, subindo 10,93%. A Light teve um movimento de reversão de tendência no longo prazo, né? Ela superou a média de 200 dias, já tinha feito aqui a formação de pivô de alta quando rompeu 9,51 e foi buscar resistências em 10,54. A próxima resistência seria agora só bem lá em cima, ó. Tem que puxar o gráfico todo aqui. Próximo topo forte dela só em 13,60.
e aqui ela respeitou 11, é um pullback anterior, né? Então acima de R$11 só vai ter resistência. Uma intermediária na casa de 12, 12,10 é mais forte no topo em 13,61. Para retomar a leitura de baixa, tem que fechar abaixo da mínima de hoje, o suporte ficou bem longe, em 9,75. Seria normal ter uma realizaçãozinha, tentar um pullback aqui perto dos 10, para ganhar um novo impulso de novo positivo para ela. IFR sobre o comprado, o volume ainda muito alto, só daria um sinal de realização quando o IFR apontar, né? Se o IFR apontar para baixo aí e sair da região de 70%. Indo agora para as vilãs do dia, né? As principais quedas do IBX100, a maior queda ficou com Localiza, Rent 3, um engolfo de baixa marcando um topo duplo, só volta para alta se romper o 37,10, a princípio tem realização prevista para 33,65 ou até o fundo perto do 31,80, 31,70, sem reverter a tendência de alta de longo prazo. IFR marcou o topo, né, que a gente vinha falando da Oi, se fizer esse movimento de sair da região de sobrecompra e apontar para baixo, vai favorecer a realização. Então ainda não é muito clara a realização dela. JBS foi a segunda maior queda, está em tendência de baixa, né, abaixo da média de 21, da média de 200, topos e fundos descendentes na sequência, fechou perto da mínima, né, o volume foi até mais alto hoje, o IFR está chegando perto da sobrevenda, nenhum sinal de reversão de curto prazo para alta, provavelmente vai testar essa região de fundos em 8,20 ou 7,79. Para uma reversão dessa expectativa de baixa, teria que fechar acima do último pivô, 10,03. Pés de baixa ainda para a JBS. E a terceira pior do dia ficou com a Ser Educacional, caindo 4,47%, perdeu a mínima anterior, perdeu a média de 21, ela que já vem congestionando aí há bastante tempo. Nosso indicador já saiu do verde, não sugerindo mais a tendência de alta, quebrou a sequência de topos e fundos ascendentes. E poderia testar suporte em 11,93 e abaixo disso realizar para a casa de 11,20 até 10,55, sem perder a tendência de alta de longo prazo ainda. Mas sinais de realização ficando mais fortes aí para Ser, deve continuar realizando nos próximos 2, 3 pregões. Fechando nossas análises com o dólar N16. Ontem fechou com um candle de força compradora, mas hoje ficou no chamado inside bar, né? Uma barra dentro da outra, não rompe nem a máxima nem a mínima, um candle de dúvida. Se perder o fundo em 3,365, favorece quedas expandindo o Fibonacci para baixo. A gente pode pegar o movimento todo, pelo menos só esse curtinho daqui já fazer a projeção, mirando aí 3,323 mais ou menos. E por outro lado, se romper a máxima de ontem 3,425, teria um sinal de repique em direção à média de 21, deve buscar a casa dos 3,500. Então tem que esperar esse rompimento do candle de ontem para definir se é para cima ou se é para baixo agora. Isso é um candle de dúvida aí no dólar. A tendência é que prevalece ainda de baixa, então a princípio deve romper para baixo e não para cima. E a FR continua favorecendo quedas no dólar. Esses foram os destaques de hoje do IBX100 mais o dólar. Obrigado aí a todos pela participação, um grande abraço e até amanhã.